Muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Hoje eu quero ler com vocês em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Quem está à sua porta? Mas eu quero lembrar que nós somos casa. Lembra que a gente iniciou o culto falando que nós somos casa? E tem alguém batendo a porta. E Jesus está à porta e está batendo. E certamente quando nós pensamos numa habitação para Jesus, a gente pensa, poxa, uma casa bonita, um apartamento com móveis planejados, não é verdade? Moderno. Quem assiste aqueles Irmãos à Obra, ai gente, aquilo lá é um caminho sem volta. Você quer comprar casa com conceito aberto. Você quer sair demolindo paredes, entendeu? E chamando eles também para construir, por que não, né? Mas se a gente pensa assim, poxa, se Deus fosse morar num lugar, eu gostaria que ele morasse num belo lugar, num lugar bonito, num lugar arejado, moderno, amplo, com piscina, tudo aquilo que seria atrativo e bonito aos nossos olhos. E se eu fosse comprar uma casa, com certeza seria um lugar assim. Mas interessante que a palavra nos diz que Deus habita em nós. E nós somos pecadores. Nós estamos num processo de santificação, depois que aceitamos a Cristo. E no Antigo Testamento, o povo se reunia num templo para adorar a Deus. Eles levavam suas ofertas, os seus sacrifícios, havia comunhão entre eles no templo, Deus habitava lá, havia tenda, o lugar santo, santo dos santos. Mas após Cristo, onde ele entrega a sua vida por amor a mim e a você, o véu se rasga. E o Espírito Santo, então, ele não habita mais em templos. Jesus não habita mais em templos, mas ele escolhe habitar em mim e você. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Jesus, podendo escolher o lugar para morar, ele escolheu habitar em mim e você. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós, uma nova criatura, né? Jesus decide escolher, ai que maravilha, Deus morando em mim, que maravilha, que legal. Mas, sabe, assim como na representação da peça, Jesus me ajuda, vem nesse lugar, habita no meu coração. E aí Jesus chega para ceiar com você, para fazer morada no seu coração, para caminhar com você. E aí a gente faz como esse jovem. Não, Jesus, não entra aqui nessa área. Ai, não entra no meu quarto, que esse quarto aqui está muito bagunçado. Não vai na cozinha, Jesus. E a gente só define Jesus, o Espírito Santo, na nossa vida, só em alguns ambientes. Só nas áreas mais, assim, que a gente tem mais necessidade, né? Ah, umas bênçãos de vez em quando, né? Umas promoções no trabalho. De repente, me ajuda a passar dia na faculdade. Senhor, por favor, me ajuda nessa questão. A gente restringe Jesus em apenas algumas áreas, alguns setores da nossa vida. Ele habita em nós. Mas talvez a consciência que nós temos de Deus, ela está muito ofuscada pelas mentiras que o diabo tem colocado na nossa mente. Ao longo da nossa caminhada, do tempo, da história, o diabo vem colocando mentiras a respeito de quem é Deus. Isso impede que Deus verdadeiramente faça habitação no nosso coração. O diabo tem colocado muitas vezes na mente de pessoas, e até mesmo da igreja, de um Deus carrasco. Um Deus que precisa realmente, de fato, habitar num lugar limpo, arejado, perfeito. Um Deus que vai entrar na sua vida com uma prancheta, tipo Irmãos à Obras, ó. Ali precisa tocar um telhado, ali está precisando uma goteira. Ah, não, Fabíola, eu não vou entrar na sua vida com você usando esse tipo de roupa. Usando esse palavreado? Não, eu volto aqui depois que a reforma estiver pronta e se estiver agradável eu fico. Mas a palavra diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ele está à porta e bate. E se alguém ouvir,
a minha voz e abrir a porta. Jesus, ele não está só batendo. Ele não está só tocando a campainha. Ele está chamando, ô, Fabíola, eu posso entrar na sua casa? Eu posso habitar dentro de você? E aí a gente está lá, não, meu Deus, varre a sujeira para debaixo do tapete, joga as vassouras na lavanderia, esconde a louça dentro da pia, passa o rodinho assim. E Jesus falou, não, eu quero entrar, não precisa, eu só quero entrar e cear com você. O contexto, para a gente entender, mais ou menos naquela época, as pessoas não eram que nem a gente que senta no café da manhã. Hoje essa geração não toma café, né? Eu descobri agora essa geração, né, não toma café, é só a geração millennial, né? Geração Z, alguma coisa assim. Eles não tomam café, a gente descobriu agora, né? Mas geralmente, né, toma café, a gente senta, toma café, senta, almoça, né? Mas nesse contexto onde foi escrita essa carta, naquela época os gregos, romanos, eles não sentavam para tomar café e almoçar. Café da manhã era um pedaço de pão com um pouco de vinho, eles molhavam no vinho, tomava, saía para trabalhar. O almoço era qualquer coisa no meio do caminho. E a janta, a ceia, era um momento de intimidade. Era onde eles chegavam do trabalho, chegavam dos seus afazeres, entravam, preparavam o jantar, sentavam à mesa e ceavam. E aí, como foi seu dia? O que você fez? O que vai fazer amanhã? Era um momento de intimidade entre vizinhos, entre amigos, entre irmãos, entre família. E a palavra diz que ele está à porta e bate e chama. Eu quero cear com você. Eu não quero fazer mudanças na sua vida, eu quero apenas que você permita que eu entre no seu coração. Eu quero conversar com você, eu quero saber como é que você está. O que você precisa. Eu não sou um fiscal. Eu sou misericordioso, Jesus está falando. Eu sou bom. E tardio em se irar-se. Essas são as qualidades de Deus. É por isso que muitas vezes quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos dificuldade de voltar. De abrir a porta novamente para Deus, de voltar para a presença dEle. Porque a visão que o diabo fez de um Deus carrasco e distante é o que nós colocamos no nosso dia a dia. E o Senhor está dizendo, eu estou à porta e bato e eu quero cear com você. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero ter relacionamento. Eu não estou perguntando o que você fez ou o que você deixou de fazer. Eu não estou te acusando sobre as coisas que você já deveria ter feito. Porque esse é o papel do diabo. É o diabo que acusa. Porque quando nós confessamos o nosso pecado a Cristo, nós somos perdoados. Ele pega o nosso pecado, o nosso passado, a nossa sujeira, o nosso lixo. Ele joga no mar do esquecimento e dele ele não pega mais. Ele não se lembra mais. Quem é pescador de pecado, de passado, é o diabo. É ele que acusa. E a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo entrar no nosso coração, habitar na nossa vida, nós abrimos a porta, nós o recebemos. À medida que caminhamos com Ele, que vamos entendendo o amor dEle conosco, que não é pelo que nós fazemos, como nós agimos, é porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. A palavra diz que quando eu era uma massa informe no ventre da minha mãe, quando não se existiam dias, Ele já escreveu no livro ao meu respeito. Então não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz. É porque Ele me ama, porque Ele escolheu me amar e fazer habitação em mim. E à medida que caminhamos com Cristo, nós somos transformados. À medida que caminhamos com Cristo, Ele vai nos constrangendo com o seu amor. E largar de bebida, vício, cigarro, pornografia, não é um peso, mas eu faço por amor a Ele. Porque eu entendi que Ele quer caminhar comigo. Ele quer fazer morada em mim. Então eu sinto prazer de falar, Senhor, então me limpa. O amor dele me constrange. O amor dele tira todo medo. O amor dele tira toda ansiedade. Tudo aquilo que eu busco em coisas, o amor dele, o fato dele habitar em mim, gera vida, gera transformação.
Mas sabe, nós estamos como essa igreja em Laodiceia. Cego, pobre e nu. Nós estamos tão cegos que nós não percebemos que tem alguém do lado de fora batendo e falando: eu quero habitar em você. Eu quero fazer morada no seu coração. Talvez você possa ainda acreditar: eu não acredito que Deus possa escolher viver em mim. Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo, gente, se a gente for ver a história de Paulo, ele perseguia a igreja. E como que Deus pode escolher habitar em alguém que perseguia os deles? Mas Paulo, ele ouviu, ele teve um encontro com Cristo e ele abriu a porta do coração dele. E ele se deixou ser transformado pelo Espírito Santo, por Deus. Em João 14, 23 diz assim: portanto, aquele que abre a porta e recebe Jesus se torna templo do Espírito Santo. Naturalmente, será cada vez mais parecido com Cristo. Moldado segundo a ação do Espírito de Deus, vivendo em contínua santificação. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. É a ação dele que nos transforma. É a partir do momento que eu abro a porta do meu coração e falo: Deus, o Senhor tem liberdade. É a partir desse momento. Mas por que nós, muitas vezes, nós não queremos abrir a porta do nosso coração ou limitamos a ação do Espírito Santo em algumas áreas da nossa vida? O que tem nos impedido de deixar realmente Deus habitar em nós? A palavra, nesse texto de moradas, significa lugar permanente. Uma habitação, um lar. É um lugar permanente, não é uma visita. Não é um arrepio numa música. É um lugar permanente. Mas muitas vezes nós tratamos Jesus como aquela visita chata, sabe? Sabe aquela visita assim, até você está animada para receber ela. Então você vai lá, você prepara um café. Ah, fulano vem aqui 3 horas, que é o horário que você marcou de ir numa célula, de repente, num culto, de ouvir uma palavra. Aí você prepara o ambiente, Jesus... E a pessoa, a visita, chega na sua casa. E a visita começa a demorar muito para ir embora. Aí você fica assim: ui, que sono. Nossa. 5 horas, 10 horas já, né? Nossa, a mãe tem que trabalhar cedo. E aquela visita não se toca. Sabe aquela visita que não se toca, que ela já passou do horário? Sabe aquela visita assim que, tipo, já deu, assim, não tem nem assunto. Mas, pois é, né? Será que chove amanhã? Não sei. E a gente trata Jesus muitas vezes dessa maneira. Não, Jesus, eu já ouvi a palavra, eu já fui no domingo na igreja. Eu já fui na célula. Eu já senti um arrepio aqui nesse louvor. Jesus, faz tudo novo. E Jesus está falando: eu não quero fazer uma visita, eu quero fazer uma habitação na sua casa. É por isso que muitas vezes não há arrependimento e não há avivamento na vida de muitas pessoas. Porque vivem de visita em visita, de visita em visita. E Jesus está falando: eu quero fazer morada. Porque a partir do momento que você abre o seu coração e Jesus faz morada, é Ele, é a ação do Espírito Santo. Não é pela minha força, não é pelo que eu posso fazer, não é porque eu vou conseguir largar de fazer alguma coisa, não. É a ação do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado e do juízo. Eu posso vir aqui e falar um texto, coisa mais linda, maravilhosa. Um dia pode ser que aconteça isso, mas por enquanto é isso, né? E Jesus dá conforme a pessoa também tem o estilo dela. Eu posso falar, gente, a coisa mais linda do mundo e te comover. Mas quem vai te constranger e gerar fruto, e arrependimento, e transformação, e mudança, é a ação do Espírito Santo. Quando você saiu da sua casa, você decidiu que Cristo voltaria com você para casa ou que você ia participar somente de um culto? E vamos ver o que Deus pode fazer por mim nesse lugar.
Muitas vezes, não é errado você ir com esse sentimento, porque muitas vezes eu não sei o que passa na sua casa, na sua família, no seu coração, no seu dia a dia. E às vezes é a forma que Deus encontra da pessoa abrir a porta do coração e fazer morada. Isso funciona na primeira vez, na segunda. Mas 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma vida de visitação, querido, não gera transformação. Não gera transformação. Essa carta foi escrita para uma igreja. Laodiceia era uma igreja. E Jesus disse: vocês estão cegos, vocês estão nus, vocês são pobres de espírito. E ele fala: eu estou à porta e bato. Você tem escutado Jesus te chamar e falando: eu quero, vem orar comigo, vem conversar comigo. Muitas vezes Deus usa um amigo para te convidar, Deus usa uma rede social, uma ministração. Muitas vezes Deus tem tantos meios de Deus chegar até você, até a porta do seu coração. E muitas vezes a gente quer que o anjo, né, como sempre fala, venha rodando numa nuvem com purpurina e LED. Mas nós temos que estar atentos aos sinais e à voz do Espírito Santo. Muitas vezes o Senhor fala comigo, daí chega um amigo, Deus fala: olha, Jesus te ama. Ah, eu sei. Mas tá, o que você vai fazer com essa informação? Você vai permitir que ele habite na sua vida ou você vai pegar essa informação e guardar como qualquer uma outra? Ele está batendo e chamando. Mas por que ele está à porta? Se ele sabe que talvez eu negue, se ele sabe que eu não sou uma pessoa perfeita, se ele sabe que eu posso recusar o chamado dele, por que ele insiste ainda? É graça, é favor imerecido, é amor. Ele insiste porque nós nos tornamos autossuficientes na nossa maneira de pensar e agir. Eu posso, eu faço, eu dependo do meu trabalho, do meu salário, do meu relacionamento, da minha mãe, do meu pai. Deixa comigo que eu consigo resolver tudo. Muitas vezes nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós nos tornamos autossuficientes. Colocamos a nossa dependência em todas as coisas, menos em Cristo. Pedimos ajuda para todas as pessoas. A última pessoa é Jesus. Vamos ver, né? O que vai dar. Ele insiste em bater na porta do nosso coração e entrar na nossa vida porque ele quer ter comunhão conosco. Ele está à porta porque nós nos tornamos apáticos e insensíveis à sua voz. Quantas vezes nós ouvimos a voz de outras coisas, menos a voz de Deus, não sabemos mais reconhecer a voz de Deus? Uma direção que muitas vezes o Espírito Santo dá: não faça isso. Não, acho que isso é sexto sentido, não é muito Deus falando. Não sei se Deus falaria tanto assim, né? E perceba que geralmente é por uma coisa que você realmente quer fazer. Ai, se for de Deus, vai dar certo. Daí, né, daí você faz tudo para dar certo. Aí, ó, é de Deus. E o Espírito Santo está falando: não, tipo, fica quieta, tipo, para um pouco, pensa, escuta o que eu estou te falando. Vai para a minha palavra, vai orar. Por que ele está à porta? Porque nós não estamos gerando frutos. Talvez ele continue batendo na porta do nosso coração e falando: eu quero fazer morada, porque nós não estamos gerando frutos. E o fruto é arrependimento. O fruto é transformação. O fruto é mudança de vida. Como eu sei que Jesus Cristo habita em mim? Ele entra, ele regenera, ele transforma. Se eu falasse: Jesus habita em mim, eu continuo tendo a mesma vida que eu vivia antes? Não, esse Jesus nem é tanto assim, né? Porque não transformou, você continua a mesma pessoa. O Jesus que eu conheço transforma, cura, liberta. Ele aponta para as Escrituras, para o Salvador. Quando Jesus Cristo de fato habita em mim, como eu falei, a gente quer falar de Jesus a toda hora. Nossa, gente, que célula gostosa que a gente teve hoje. Você que não foi, você perdeu uma célula top, só para te avisar, entendeu? Mas, para sua informação, semana que vem a gente vai ter outra ação, então você tem a chance de aproveitar.
sabe? A gente estava de máscara, mas a gente sorria com os olhos, porque falar de Jesus é aquilo que nos dá alegria. A evidência de que o Espírito Santo faz morada em você, você quer falar de Jesus toda hora. Você quer falar de manhã, de tarde, de noite, para todo mundo, para o vizinho. Jesus te ama, Jesus transforma, olha o que Ele fez na minha vida. Eu falei, nossa, gente, vocês estão orando tão bonito, dá vontade de ficar aqui orando com vocês. Sabe por quê? Porque aí algumas semanas que a gente tem feito propósito, jejum, oração. 11 horas eu estou lá no Zoom. Tá, gente? Eu vou mandar o link para vocês lá nos outros grupos. Se vocês quiserem orar comigo, para me deixar sozinha, eu agradeço. Brincadeira, a Letícia está todo dia lá. A Letícia não perde. Mas nós estamos descobrindo que, à medida que nós caminhamos com Ele, Ele vai nos transformando. É a ação do Espírito Santo, é a evidência de que Ele faz morada na nossa vida. A igreja de Laodiceia, ela não trazia nem conforto e nem refrigério. Por isso que Deus falou que ia vomitar ela da boca, que ela era morna. A ação do Espírito Santo na nossa vida, ela tem que gerar conforto e refrigério para as outras pessoas. Como que eu falo que eu sirvo a Deus, que eu sirvo a Cristo, e eu não tenho nada para falar para o meu vizinho? Eu sou aquele crente 007 no trabalho, na faculdade, na escola, né? E eu falo que Jesus habita em mim. Glória a Deus, aleluia, só aqui no salão da igreja. Em casa, no trabalho, nunca nem vi, né? Jesus. Eu sou um crente meio secreto. Isso não é evidência de quem tem Espírito Santo habitando. Ou sou com a cara fechada, eu faço fofoca, eu minto, eu omito as coisas, eu desobedeço os pais. Isso é ação de que o Espírito Santo habita na sua vida? Não, isso é ação de alguém que só visita. Faz uma faxina, e aí quando ele acha que ele pode ficar um pouquinho mais, você já pega... Então, já está na hora de ir embora, né, Jesus? E aí, sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que quando o diabo ele sai da nossa vida, sai do nosso coração, ele sai da nossa casa. Aí Jesus vem, faz aquela faxina. O diabo está passando por ali, não vê ninguém dentro da casa, ele faz o quê? Chega aí, negada, tem espaço para mais 7. E aí, sabe o que acontece? É faxina atrás de faxina. É mutirão atrás de mutirão. É libertação atrás de libertação. Mas o Espírito Santo não continua fazendo morada na sua vida. Você só quer que Jesus resolva a sua situação urgente, mas não, agora pode ir, agora já está tudo bem, já está tudo suave, está tudo tranquilo. E aí o diabo está passando, olha, está vazia, vamos fazer ocupação naquela casa. Agora está limpa, ela está adornada, ela está cheirosa. Quem tem batido na sua porta? Para quem você tem aberto a porta do seu coração? Quais lugares ainda o Espírito Santo não entrou e não fez transformação? Em quais lugares você não tem gerado fruto ainda? De arrependimento. Nós oramos por um avivamento e eu creio que o Senhor tem feito isso no nosso meio. Mas o avivamento ele só vem depois de um genuíno arrependimento. E arrependimento não é chorar lágrimas de crocodilo, não é um remorso, não é uma emoção. Arrependimento é transformação, mudança de vida. Esse é o fruto do arrependimento, é mudança de vida. Laodiceia ficava num lugar muito rico. Era uma igreja próspera, uma igreja rica. Ela se dizia rica, abastada, não sentia falta de nada. De repente você, como essa igreja, não sente falta de nada. Eu tenho um bom emprego, mais ou menos, eu estudo numa escola legal, meu pai me dá as coisas, eu trabalho, pago minhas maquiagens, meu sapato, estou guardando aqui para fazer minha carteira. De repente você de repente é como essa igreja. A cidade onde ficava a Laodiceia era uma cidade que era a única cidade, além de ser próspera, ela produzia um tipo de lã muito rara, que só se encontrava naquele lugar. Se fosse hoje em dia, seria tipo uma Paris, né? São Paulo Fashion Week, eu não sei onde produz, seria um lugar de marca, seria uma coisa assim exclusiva, sabe?
Sabe aquela coisa exclusiva? Era a lã que eles produziam naquele lugar. Mas Jesus falou, vocês estão nus. Se vistam da minha roupa de justiça, que é lavada, que não tem mancha, não tem mácula. A igreja de Laodiceia ficava num lugar onde tinha uma escola de medicina. Olha que interessante. Especializada na oftalmologia. E o Senhor diz para ela, vocês estão cegos? Vocês estão cegos? Vocês estão cegos. O diabo tem cegado a visão de tantas pessoas, crentes e não crentes. Tem deturpado a palavra de Deus através de pessoas que não têm e nem manifestam o Espírito Santo na sua vida. Mas nós estamos tão cegos que ao invés de ir para a palavra, nos alimentar da palavra de Deus, o próprio Jesus, eu sou o pão da vida. A palavra de Deus. Começam a ir para qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa que alimente o meu ego, qualquer coisa que me traga um pequeno lapso de esperança. Nem que isso eu tenha que vender a minha alma. E vender a sua alma não quer dizer de rito, não quer dizer nada. Vender a sua alma é deixar a sua alma dependente de vícios e coisas que nos afastam de Jesus. Jesus estava dizendo para essa igreja, vocês estão cegos. E quantos de nós aqui estamos cegos? Quantos de nós aqui estamos cegos? Cegos com os nossos pecados, com as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Cegos para a verdade de quem é Deus. Ele é amor, Ele é paz, Ele é generosidade, mas nós nos apegamos só a alguns eventos da Bíblia, onde Deus manda que aconteça, executa o juízo. Olha que Deus que executa juízo, mata crianças e homens e mulheres. Mas a palavra de Deus diz que Ele é tardio em irar-se, que Ele é misericordioso. Essa é a verdade de Deus. Deus é a própria expressão do amor. Ele expressou isso através de Jesus. E eu não entendo alguém que se afasta de Deus porque sente que Deus não ama. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Não tem nada do que eu e que você já fez que Deus não pode falar. Tipo, tá bom, você fez isso, eu te perdoo. Só vem, só abre a porta da sua vida para mim. Eu quero habitar na sua casa. Eu quero fazer morada com você, eu quero caminhar com você, eu quero dormir com você, eu quero acordar com você. Eu quero passar por dificuldade junto com você, eu quero passar por alegria junto com você. Eu quero te dar vida, quero te dar esperança, quero te dar renovo. Eu quero abrir os seus olhos para que você não vacile. Eu quero limpar as suas vestes. E Jesus disse para essa igreja, estou a ponto de vomitar você. Porque você não é frio e nem quente. Você não traz refrigério. E você não traz consolo. As pessoas que vêm até você, elas não conseguem isso. Elas não encontram isso. Porque não habitam em você. Porque você se garante com o seu dinheiro, com a sua fama. Você está num lugar estratégico, todo mundo te olha. Mas eu não habito em você. Eu não habito em você. Se você puder fechar os seus olhos nessa noite e se concentrar em quem você é. A palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo. O véu se rasgou e Jesus não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Ele decidiu e escolheu habitar em você. Mas Ele se encontra do lado de fora, batendo na porta e falando, você pode abrir a porta para eu entrar em você e habitar e ceiar com você? Você pode abrir a porta, você pode reconhecer neste momento a minha voz dizendo, filho, eu te amo e eu quero habitar em você. Filho, eu te amo e eu quero te curar, eu quero transformar a sua vida, eu tenho o melhor para você. Você pode abrir a porta do coração para mim? Jesus está na porta do seu coração, Ele está dizendo, eu quero transformar a sua vida. Eu quero te dar vida, eu quero te dar paz, eu quero te dar renovo, cura, libertação, restauração. Eu quero realizar os seus sonhos, filha. Mas você pode abrir a porta do seu coração para mim nessa noite?
Você pode abrir aquela gaveta, aquela porta daquele quarto que você esconde todo o lixo. Eu quero lavar as suas vestes, porque você está vestida de religiosidade e eu não habito nesse lugar. Eu quero habitar em você, eu quero gerar vida através de você, filha. Você pode abrir a porta do seu coração. Senhor Jesus, habita no meu coração, Pai.